Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Bem-vindos, amigos, a mais um Floripa em Foco do Sintesp, hoje com o secretário de Formação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de Santa Catarina, o Mário Antônio da Silva. Tudo bem, Mário? Bem-vindo. Bom dia, Silvio. Bom dia aos amigos da TV Floripa. É um prazer novamente estar aqui com vocês para falar um pouco, do serviço público, a defesa dos servidores, defesa do serviço público e também da classe trabalhadora, que é o papel do movimento sindical na luta de classe, fazer com que os direitos dos trabalhadores seja uma luta de todos. E para isso tem que estar qualificado, tem que ter formação, e é bem essa pasta que você prazerosamente está ocupando agora, né? O Sintesp está com um trabalho de formação, inclusive, acontecendo nesses dias, né? Nós estamos reeditando um trabalho que nós já executamos em 2007, para que a gente chegamos na base de todos os setores dos nossos servidores e fazer com que aconteça essa formação no sentido primordial da luta de classe, porque se o trabalhador não tem a formação, a qualificação, é difícil fazer o enfrentamento, principalmente quando temos aí no governo mentes neoliberais, com projetos liberal de Estado mínimo, para destruir o serviço público, porque aleatoriamente, via de regra, quem assume governos, tanto no Estado como nos municípios, tem aplicado no Brasil, nessas últimas décadas, a destruição do serviço público, e isso nós precisamos combater, porque o serviço público não é de um governo, não é de um gestor público que está num momento de gestão. Ele tem que respeitar não só a Constituição, como respeitar a sociedade, que é um serviço de todos, complementando aí a sua fala, E os gestores de plantão acham que o balcão de negócios, que é um balcão de negócios e que é dele, e a quadrilha, quer dizer, a facção, quer dizer, a turma deles em primeiro lugar, Infelizmente, o serviço público ficou comprovado e aprovado, de que é a mola mestra, e o caminho da corrupção. Tanto é que essas pessoas mau caráter, que nós não temos por que esconder, que assumem o Estado brasileiro hoje, eles vêm no sentido de se locupletar, fazer com que a máquina pública destine verbas para suas campanhas políticas, para seus partidos, e isso é chamado do ralo da corrupção. Então nós temos, assim, historicamente, desde 1500 na chegada, inclusive, dos portugueses no Brasil, da família real, ou da família real em 1808, quando desembarcou no Rio de Janeiro, a corrupção ela desembarcou junto, e continua até hoje. O Estado brasileiro carece urgentemente de grandes reformas, e quando se fala em reformas, é a reforma no judiciário, a reforma política, é a reforma tributária, não é tirar direito da classe trabalhadora, como está acontecendo com esse grupo golpista hoje no Brasil, E nesse sentido, eu gostaria até, inclusive, de resgatar aqui um pouco da história contemporânea da luta de classe dos trabalhadores, porque quando a gente conjuga o adjetivo contemporâneo, ele é no momento em que a gente está presente, como também um momento próximo, uma história de luta. O sindicalismo brasileiro, os sindicatos a nível mundial, eles nasceram de interesses e defesa dos trabalhadores. Quando se fala em trabalhadores, quem que não é trabalhador? Exceto o patrão, que é empresário, o grande empresário. 99%. Porque hoje a minoria de trabalhadores ou está na informalidade, ou está na chamada empresas, que hoje tem muito incentivo ao empreendedorismo, que isso, na verdade, cria uma situação, inclusive, de falta de arrecadação para a Previdência. Então, cada situação... pejotização, como chama? Isso. Todo mundo tem CNPJ? Justamente. A partir do momento que aprovar no Brasil agora a reforma trabalhista, que entra em vigor no dia 11/11/2017, que dá a impressão que é o número da besta, a besta de quem assumiu esse governo através do golpe,
para tirar direito dos trabalhadores, nós precisamos fazer um grande levante nacional contra a retirada de direitos. Porque nós temos uma concepção de mídia, né, e através do golpe, de que o Brasil, para crescer, voltar a crescer, tem que tirar direito. Por que não cobra as grandes fortunas? Por que não taxa as grandes fortunas, né? Ou cobra o que o Banco Itaú deve, o que o Bradesco deve. Perfeito. Ou vai atrás da RBS lá com a operação Zelotes, né? Com Isso. Corrupção de incentivos fiscais. Por que tem que ser os R$10 do salário mínimo, né? Tá cheio de corrupção aí para se botar um basta e solucionar essa sangria que o Brasil sofre. Mas, enfim, eu achei interessante você contando um pouco da história aí do movimento dos trabalhadores, da função dos sindicatos. Quando que nasceram os sindicatos? Olha, o histórico do movimento sindical, ele parte da Revolução Industrial, né, que houve na Inglaterra. Daquele máquina a vapor, daquele momento, até hoje, os trabalhadores sempre tiveram a sua organização sindical, né? E, inclusive, naquele momento da Revolução Industrial, os trabalhadores trabalhavam até 18 horas por dia. De segunda a segunda, né? Segunda a segunda, não tinham folga, não tinham finais de semana, não tinham creche para os filhos, as mulheres trabalhavam na mesma jornada de trabalho. Tanto é que nasceu também o 1º de maio da luta das mulheres, onde foram, né, assassinadas mais de 100 mulheres. Queimadas vivas. Isso, em Chicago, né? Então isso tudo, ou todas as datas, todas as conquistas dos trabalhadores, teve uma luta, teve um trabalhador que morreu por nós, vamos colocar nesses termos, né? Então é isso que é bom a gente às vezes resgatar na mente do trabalhador, de que a sua entidade sindical, ela é responsável, né, não só para a organização dos trabalhadores, como também buscar direitos e garantir direitos. Nós não podemos aceitar retrocessos. E nós temos hoje, infelizmente no Brasil, né, um jogo de marketing, um jogo de mídia, que ele coloca o trabalhador contra a sua própria organização sindical. Isso é muito grave, né, muito grave do ponto de vista da democracia, né, e da inclusão social que os sindicatos trazem para a vida do trabalhador, né, para garantir salário, garantir conquista, reposição de inflação que hoje não existe, principalmente nós que somos do setor público estadual. O governo sequer cumpre database e para isso precisa a organização do sindicato com os seus trabalhadores. E hoje a mídia vem no sentido, né, de desqualificar o sindicato, colocar pecha nas entidades sindicais como se fosse corrupto, como eles são, porque essa grande mídia nacional é totalmente corrupta, não paga os seus impostos. É isso, se nós tivéssemos uma justiça séria no país, nós teríamos canais de televisão em rede nacional fechados. Até porque é uma concessão pública, é uma exploração familiares na mídia brasileira. Hoje são poucas famílias que administram a mídia nacional, que isso é ilegal do ponto de vista constitucional, né? Então nós temos assim uma série de situações colocadas. E lembrar o trabalhador que o patrão, ele não só tem a sua organização sindical, que é o sindicato patronal, como é a federação patronal, como ele tem também os seus partidos políticos, para defender os seus interesses e defender a sua empresa, diferente dos trabalhadores, que o patrão consegue colocar na mente dos trabalhadores de que o sindicato é contra ele. É uma inverdade e uma safadeza desses patrões e desses governos que fazem isso. E nós temos isso, Silvio, no dia a dia colocado na nossa vida sindical. E tanto eu como todos os nossos membros da direção do Sintesp, somos todos trabalhadores de base, somos lá do local de trabalho, de um órgão público do Estado, que a gente representa, de uma secretaria ou autarquia ou fundação ao qual a gente faz parte, concursados, defendemos o concurso público porque gera emprego, gera renda na sociedade e no Estado brasileiro, diferente do que estão fazendo aí, onde esse governo golpista Temer abriu inclusive PDV a nível nacional, plano de demissão voluntária de servidores públicos estáveis. Isso é a maior aberração, porque se você fecha a porta para o emprego e para a renda, como é que tu vai distribuir renda nesse país? Como é que tu vai gerar emprego? Porque se não tem o trabalhador comprando, não tem o comércio vendendo, a indústria fabricando. Isso é uma consequência, é uma bola de neve dentro do processo. É o giro da economia. É o giro da economia. Quando houve, né, a melhoria do poder aquisitivo do trabalhador, o Brasil cresceu. O Brasil saiu da estagnação, saiu do mapa da fome e, infelizmente, nesse exato momento, dados da ONU, o Brasil está voltando para o mapa da fome.
E isso é inadmissível do ponto da inclusão, né, do ponto de vista né, de tirar 40 milhões de brasileiros do mapa da fome. Então nós temos que fazer esse papel, que é o papel do sindicato em relação às políticas públicas, à geração de emprego e renda e também na luta de classe, porque o sindicato, dentro da sua organização, inclusive o Sintesp tem lá no seu artigo 2º, qual é o papel do sindicato, né, na luta de classe? Qual é o papel? Que é fazer com que o sindicato, né, não se acovarda frente às injustiças sociais, às injustiças salariais e participe de todas as lutas defendendo todos os trabalhadores. Porque aí, irmandando outras entidades, dentro de uma central, por exemplo, nós somos filiados à CUT, a Central Única dos Trabalhadores, ela congrega todos os sindicatos para fazer a luta maior, combater inclusive essa reforma trabalhista, né, que é através inclusive agora de uma campanha nacional pela revogação da reforma trabalhista, que é um crime cometido contra os trabalhadores brasileiros, que nós vamos voltar a um retrocesso de 80 anos atrás. É isso, não podemos aceitar. Então tem esse papel da luta dos trabalhadores e não importa onde nós estejamos. Se nós somos servidores públicos, se nós somos trabalhadores da iniciativa privada ou do campo, porque a luta do campo, dos trabalhadores, ela se dá no campo e na cidade. No campo e na cidade. No campo e na cidade, onde lá no campo tem o produtor que, né, traz o alimento para a cidade, senão nós não sobreviveríamos. E em contrapartida, nós damos as condições também para o homem do campo produzir. Permanecer no campo. Esse é o papel do Estado, esse é o papel, né, do governo, esse é o papel do grande empresário e não fazer com que a agricultura, inclusive, faça, né, a evasão do campo para a cidade, onde gera favela, onde gera desemprego, onde gera fome. É isso que nós temos que combater nesse país. O Brasil não pode continuar nessa situação desse extremo golpe, né, covarde que foi dado, né, com a intenção simplesmente de atender o capital internacional, o capital nacional, que essa burguesia brasileira é uma burguesia idiota, é uma burguesia que está comprometido com o capital internacional até a medula, como a gente ouve falar sempre dentro do nosso debate da política. É inadmissível que o nosso empresário tenha um olhar voltado para fora e não valorizando o seu próprio funcionário, servidor público. É isso que nós queremos, um Brasil que cresça, mas cresça com a inclusão, não com a exclusão, né? Mário, eu gostaria de abrir um parênteses nessa sua fala. O telespectador que nos acompanha, aqui conversando com o Mário Antônio da Silva, secretário de Formação no Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual aqui de Santa Catarina, quem ouve pensa que você está incitando puramente o ódio, né? Mas eu acho que é bom, assim, esclarecer que o objetivo aqui não é fomentar ódio nenhum, né? Apesar de que existe lá ainda nos anais do marxismo a tal do ódio de classes, mas não é o caso. Eu acho que o caso aqui é de esclarecer, de levar informação daquilo que o Mário estava dizendo, que a grande mídia só distorce, só deturpa o papel do sindicato, que é essa importante, indispensável ferramenta da defesa dos direitos de quem trabalha, né? Eu acho que o objetivo aqui é levar esclarecimento, levar informação para que você, telespectador, para que qualquer cidadão pense por si só. A gente não quer aqui pregar verdades, ficar repetindo mentiras para você acreditar que esse governo tem algo de bom ou não tenha nada de bom, né? Você não concorda com isso, Mário? Eu estou usando suas palavras, botando palavras na sua boca. Perfeito, Silvio. A nossa intenção é mostrar aos trabalhadores, aos servidores públicos, que o servidor público também é um trabalhador, né? Não vamos se iludir que nós somos uma classe privilegiada, que isso é mentira. Se tem classe privilegiada nesse país, né, é a cúpula do serviço público, a cúpula do judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público. Essas cúpulas, sim, tem salário que ultrapassa, inclusive, hoje qualquer padrão constitucional, ético, moral, né? Então nós queremos mostrar para o trabalhador qual é o espaço que ele ocupa e deve ocupar, que é o papel de defender os seus direitos, defender o Estado brasileiro, né, que continue sendo dos brasileiros. De todos, não de uma minoria, né? Essa é a nossa intenção, é não pregar aquilo que hoje, a partir do golpe, parece que abriu uma caixa de Pandora no Brasil, né? Nós temos gente falando aí no meio virtual, falando mal do nordestino, né, falando mal do gaúcho, e há assim uma disseminação de ódio, né, desnecessário. Né? Desmedida e desnecessária. E principalmente
Quando a gente fala que nós que somos do Sul, inclusive tem grupos aí falando em separatismo, o Sul é meu país, é uma outra aberração, até porque isso já é crime, né? Perante a Constituição, você falar em divisão do país já é crime. Então, nós não temos como admitir esse tipo de aberração, até porque o Brasil é um todo, né? Quando o Brasil foi construído e o Brasil nasceu através dos imigrantes de todas as partes do mundo, inclusive os nordestinos, eram os estados que mais produziam riqueza para o Brasil, através de ouro, diamante, né, e uma série de outras coisas ciclo da cana, que hoje não se fala mais. Teve o ciclo da cana, então teve, né, na história do Brasil a contribuição de cada federação, cada estado. Nós não podemos falar hoje de que o nordestino é isso, ou do centro-sul, do centro-norte, ou sei lá, do sul do país. É diferente, nós somos uma pátria, nós somos um país único que devemos, né, irmanado e juntos crescer, né, para que nós tenhamos um futuro para os nossos filhos, né, de igualdade, de respeito, de democracia, de direitos e principalmente fundamentado na educação, né, que é os pilares, né, do serviço público, né, do desenvolvimento, a educação, não só a educação de base, como a educação de ponta, que é a pesquisa, que é a formação de doutores, né? E que não por acaso esse governo que está aí cortou assim radicalmente as verbas para pesquisa. Perfeito, eles vieram no sentido assim, ó, de sucatear o país e entregar mesmo, né, todos os investimentos, a bolsa, né, formação, a bolsa esporte, a ciência sem fronteira, estão cortando tudo, porque eles querem criar uma massa de manobra, né, trabalhadores que não pensem e que executem tarefa única. Esse é o papel do golpe, né? É transformar os trabalhadores em escravos. Por isso a gente fala em voltar 80 anos atrás nessas reformas que estão fazendo. É retrocesso nos direitos e é retrocesso na vida dos trabalhadores. Não podemos aceitar isso. Floripa em Foco do Sintesp, o Sindicato dos Servidores no Serviço Público Estadual de Santa Catarina, hoje com o atual secretário de Formação, Mário Antônio da Silva, que já foi presidente do Sintesp, já foi secretário-geral e hoje se dedica à formação dos seus colegas trabalhadores. E o Sintesp está realizando mais uma etapa de formação, de qualificação dos seus quadros, que vai acontecer em todas as regiões do estado de Santa Catarina, lá no extremo oeste, no grande oeste, no meio oeste, no Planalto Serrano, na região sul. Aliás, na região sul é que você está indo agora para Criciúma. Quando que vai ser? Perfeito. Lá mesmo? Nós temos a próxima etapa agora, dia 22 e 23, na cidade de Criciúma, que vai congregar os servidores, e estamos também fazendo convite a outros trabalhadores, né, fora do serviço público também para participar, porque é um evento onde a gente trata da formação, né, e o entendimento de classe. E vai ser na região, vai ser em Criciúma, no nosso núcleo, né? Tem uma sede do Sintesp. Isso, o nosso núcleo ele funciona hoje junto ao Sindicato dos Mineiros de Criciúma, inclusive uma categoria histórica de luta em Santa Catarina, né? Os mineiros, uma categoria que a gente respeita muito. Uma das primeiras que se organizou no estado, né? Justamente. Então nós temos esse evento acontecendo no nosso núcleo, que é dentro do Sindicato dos Mineiros. Vamos ocupar lá uma sala de formação para isso, onde a gente traz todos os servidores, né, representante base, para participar dessa primeira etapa, que o ano que vem terá a segunda, né? E até dezembro nós queremos fechar essa rodada em todo o estado de Santa Catarina, né? E quem quiser participar, que não é da base do Sintesp, não é servidor público, como é que pode fazer? Procurar o núcleo lá? Olha, pode fazer através do nosso site, onde tem o nosso endereço de e-mail, né? Tanto da direção geral, como tem também o meu e-mail pessoal, que sou responsável pela formação. Como também nós criamos um link no nosso site, onde tem de formação, né? Servidores em construção, justamente para a gente construir, né, novas lideranças, construir a mentalidade do trabalhador do serviço público, voltado, né, a defender o seu direito e construir novas alternativas de luta. E para isso pode entrar no link, pode ler informações e também fazer inscrição para as etapas que vão ocorrer futuramente, né? Então entre no sintesp.org.br e tem lá servidores em formação. Servidores em formação. E é totalmente gratuito. Nós queremos que o servidor, o trabalhador participe, independente de qual entidade. Nós estamos convidando também as entidades, porque nós temos também os núcleos regionais da CUT, onde a gente também chama
essas entidades locais também a participarem, né? Dias 22 e 23 de setembro. 22 e 23 de setembro, agora em Criciúma, é próximo fim de semana, né? Pois é, quando o Mário senta aqui no Floripa em Foco, o tempo simplesmente voa. Rapidinho, Mário, o que está acontecendo, por que estão se mobilizando na Secretaria de SST? Secretaria de Assistência e Trabalho do Estado e Assistência Social, né? O que está acontecendo? Está jogado aos ratos e aos pombos? Nós temos uma estrutura que é um prédio que foi cedido da União, né, para o Estado e há muitos anos está sendo usado e sem qualquer reforma, sem qualquer manutenção. Nós estamos com um problema de rachaduras expostas dentro da estrutura do prédio, que pode cair a qualquer momento na cabeça dos servidores. Onde que fica isso, na Mauro? Fica na Mauro Ramos, ao lado do Instituto Federal, né, de Santa Catarina. E também, além da falta de dedetização, porque tem assim uma situação de ratos, pombos, que o pombo também ele traz doenças, né, e é perigoso. O pombo é o rato de asa. Isso, é um rato de asa, justamente. E tem também o problema das baratas e uma série de situações. Então nós estamos pedindo e reivindicando ao governo que faça a manutenção e parece que o governo nesse momento está fazendo a transferência desse local, né, dos servidores, para que seja reformado ou entregue para a União. A gente não tem essa informação ainda, mas o importante é que o nosso trabalho junto aos servidores valeu a pena. Inclusive tivemos uma situação muito desagradável, que foi no dia que visitamos lá a secretaria, né, a SST, tivemos assim um assédio da parte dos auxiliares do secretário daquela pasta, os cargos comissionados, assediando servidores na nossa frente, como se eles fossem dono da secretaria. O órgão público não é de gestores, o órgão público é do povo catarinense, né? Também não é dos servidores. Os servidores trabalham lá, né? Mas nós queremos respeito, nós queremos que o gestor do Estado, né, o governo do Estado tenha uma capacitação para os seus gestores, melhore, né, não só o respeito aos trabalhadores, como, né, tem que ser uma via de mão dupla, né, aonde não só a democracia tem que imperar, como também o respeito aos trabalhadores, né. E foi marcado alguma audiência com o secretário para ver? Nós solicitamos, até agora não tivemos retorno, né, porque o governo tem tido assim uma postura ao sindicato de não responder ofícios, não responder solicitação de audiência, e não é uma secretaria. Isso tem sido, acho que, uma prática quando já vem a ordem de cima. O grupo gestor senta, provavelmente eles encaminham isso para os secretários de pastas, né, e presidentes de autarquias e fundações, porque a postura antidemocrática desse governo nunca foi igual na história. Está sendo assim, simplesmente, sabe, um afronto ao Estado Democrático de Direito. Muito bem. E a audiência pública lá no Porto de São Francisco, na cidade de São Francisco do Sul, a cidade mais antiga do estado de Santa Catarina, já tem data marcada, né? Para discutir a permanência do Porto. Fizemos, primeiramente, teve uma audiência pública na Assembleia Legislativa, né? Onde nós, dessa audiência, partiu a solicitação também de fazer uma audiência lá no município. Porque a população de São Francisco não está tendo a real dimensão do prejuízo que vai ocorrer se aquele porto for entregue, né? Para a iniciativa privada. Para a iniciativa privada. E essa é a intenção do governo. O mais absurdo, né, é a aberração, a postura do governo, porque o porto já é uma concessão federal para o Estado. Aí o Estado, né, entrega para uma empresa privada que é a SCPAR, né? Porque isso, na verdade, é entregar a galinha dos ovos de ouro para a iniciativa privada administrar. Porque o Porto de São Francisco ele é superavitário, né? Ele tem arrecadação e o governo simplesmente se desfazendo de algo que ele já tem a concessão para gerir. Nós estamos combatendo isso, estamos pedindo inclusive a todos os deputados para que peça a revogação e a retirada do projeto da Assembleia. E também essa audiência ela vem no sentido de informar a população de São Francisco, porque o município, né, e todos os amigos da TV Floripa têm que entender que o Porto de São Francisco ele alimenta, né, toda a cidade de São Francisco através de renda, porque ele é uma grande arrecadador e movimentador de receita para o Estado. Né, o município ganha, o Estado ganha. Então nós não podemos aceitar essa entrega pura e simples do governo que amanhã está indo embora e vai deixar para nós
né, a destruição e as cinzas, porque não tem mais nada para deixar para nós, né, esses governos que têm essa lógica do Estado mínimo. Né. Lá vai ser audiência pública dia 27. Dia 27, na próxima quarta-feira, dia 27 de setembro, às 19 horas, que provavelmente vai ocorrer no clube, na Associação de Moradores da cidade, onde houve a semana passada também uma tentativa de uma audiência de um porto privado que também quer instalar em São Francisco. Então nós também estivemos lá presente, inclusive a audiência foi cancelada, porque os participantes e os promotores desse evento ficaram apavorados com o número de pessoas presentes, a população, né, e entidades, porque não dá para concordar com isso. O pessoal do próprio porto privado foi lá para tentar fazer uma audiência. Isso, através do governo, né, eles estavam chamando uma audiência para criar um outro porto privado, que isso é uma aberração também em relação ao Estado fazer com que a iniciativa privada abra concorrência para um porto público que nós temos lá. É só o governo, né, melhorar o Porto de São Francisco, que falta melhorias, né, precisa contratar novos servidores através de concurso público, que o porto ele é superavitário, ele produz e ele é, né, um mobilizador de receita para aquele município e para o estado, né? E é uma questão estratégica, né? Um porto é escoamento de produção, questão de segurança nacional até. E vão entregar para gerar puramente lucros. Enfim, visite o sintesp.org.br para ter acesso a tudo que o Mário Antônio da Silva colocou aqui nesse Floripa em Foco do Sintesp. Você, servidor público, entre no site do Sintesp e recadastre o seu telefone, deixe seus dados atualizados, porque na hora que for para devolver o imposto sindical, o 60% do imposto sindical que é descontado de você e vem para o Sintesp, na hora de devolver tem que ter o seu cadastro. Porque se for ficar esperando o cadastro do governo do estado, o dinheiro vai ficar lá na poupança. Perfeito. O governo não tem nos fornecido, né, as informações necessárias para devolver o dinheiro para os trabalhadores. Para devolver o imposto sindical, que a gente, né, sempre fomos contrários a isso, essa prática, né, de imposto sindical obrigatório, porque não é também uma vontade do sindicato e é uma lei, né, federal que existe desde 1940, de Getúlio, e agora há a possibilidade, inclusive, de ela acabar, né? Mas isso é quase que impossível acabar, né? Porque alimenta, inclusive, né, o movimento sindical patronal. Vai para o bolso de muitos patrões o imposto sindical. É por isso que nós temos que combater e fazer, se é para ter, que tenha de uma forma diferente do que existe hoje, né? Não vão poder desestruturar toda a sociedade acabando com enfim, sintesp.org.br para encontrar o Mário Antônio da Silva e se informar mais profundamente do que a gente rapidamente falou aqui nesse Floripa em Foco, que vai ao ar toda terça-feira, 2h30 da tarde e também às 22 horas da terça-feira. E fica depositado no sintesp.org.br. Só tem tempo para mandar um alô e um abraço, Mário, para quem vai. Ok, só lembrar que nós também registramos um ofício junto à Secretaria de Justiça e Cidadania para que a Secretaria, né, dê um ordenamento e organização nas unidades penitenciárias socioeducativas, onde hoje nós temos uma série de desmandos através de gestores, né, para que a gente também organize o sistema, até porque com toda a violência que vem ocorrendo hoje na sociedade catarinense, né? E agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui, Silvio, e todos os amigos da TV Floripa. Um abraço a todos e a luta é de todos. E obrigado a você pela audiência. Reveja o bate-papo com o Mário Antônio da Silva daqui a pouco, a partir das 10 da noite, na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.